É os donos da bola na cabeça. Tá na Band? Tamo junto. Tá na Band, tamo junto. Boa tarde, senhor. Tudo bem, senhor? Tudo bem. Tranquilo, tudo certinho? Nélio, que bom tê-lo mais uma vez aqui no programa, hein? Satisfação muito grande aí. Você vai enriquecer e nos alegrar até as 2 da tarde hoje. Aliás, eu fico muito feliz que você não tem... O Nélio, o Edilson tá te chamando. Você vem correndo, não tem? Recebe como fosse uma intimação, pô. Obrigado, né? Eu que agradeço aí o carinho, né? Sempre seu aí e eu tô sempre disponível aqui. E eu sinto que toda vez que a gente te convida, que você vem, porque você gosta sempre de representar o Flamengo, né? Você sente bem o clube que te projetou e você tem uma história linda com o Flamengo, né? Eu fico feliz, né? Uma identidade muito grande com o clube. E você é uma pessoa maravilhosa aí, com essa grande fera aí, Roberto Dinamite, um grande ídolo eterno aí da torcida vascaína, e eu estou sempre à disposição em que você precisar. Na hora que chamar, eu estarei sempre por aí. Tá, como é que você vê o momento do Flamengo, Nélio? Como é que você está sentindo isso aí? O Flamengo está bem, né? Assim, a gente fica feliz, principalmente pelos resultados. Eu tive agora, no último sábado, lá na Ilha, que, por sinal, um belíssimo estádio, né? Eu tive a oportunidade de jogar lá, principalmente nas categorias de base. O Flamengo fez um bom jogo. Tá gostoso? Tá aconchegante o estádio? Tá aconchegante, tá né? bonito. Dá né? para arrepiar, né? Dá para arrepiar, a torcida, as dimensões da torcida e dos jogadores quase mínima, e a gente sente, né, o calor, principalmente dos torcedores com os jogadores. E isso daí é importante, principalmente para o êxito, né, principalmente do time do Flamengo. Tá, e como é que você está vendo essa diferença do Corinthians para o Flamengo? O Flamengo andou derrapando, gols 45, mereceu, mas a gente vê cada vez mais distantes da liderança e de uma busca pelo título, né? O Corinthians está com uma equipe excepcional, né? Eu acho que é aquele momento que a gente vê, né, que os jogadores estão bastante tranquilos, os jogadores estão conscientes, né, praticamente aí quase 8 pontos de diferença do segundo colocado, que é o Grêmio, onde teve um empate, mas ainda dá, né, ainda tem oportunidades ainda, o campeonato ainda realmente está numa fase de definição. E o Flamengo tem tudo aí, se não para dar uma virada muito grande e conseguir esse título, mais um título brasileiro. Até porque o primeiro passo é domingo, né? Vai pegar o Corinthians, né? Então, jogo bom para ele ganhar do Corinthians e ganhar fôlego para alcançar o Corinthians ainda nesse campeonato, né, Roberto? Sem sombra de dúvidas. O confronto direto. Parabenizar o Nélio, né, pela figura, pelo atleta. Pela história linda também no futebol, uma história muito legal, e ele falando essas coisas, principalmente do momento do Flamengo, da mudança do torcedor. Nós que jogamos a maioria das vezes no Maracanã, né, no grande clássico, mas eu imagino hoje o torcedor do Flamengo, o jogador vendo e tendo essa presença deles ali muito perto. Olha, Dilson, está terminando ainda, faltam 2 ou 3 rodadas para terminar a primeira fase, primeiro turno do campeonato. Muita coisa vai acontecer ainda, entendeu? Tem o resultado de ontem, né? Então, tanto o Flamengo como o próprio Corinthians, que realmente vive um momento... A gente estava falando isso aqui, o estado de graça. Quando o time está muito bem, o jogador está solto, está alegre, brinca, o gol vai sair, sai a qualquer momento, entendeu? Então, esse é o momento do Corinthians, mas eu acho que as outras equipes têm chance, não só o Flamengo, não só o Grêmio e outras equipes que estão um pouco atrás, ainda tem muita água para rolar, e eu acho que esse campeonato vai ser, na minha opinião, que no primeiro momento parece que está muito distante e que o Corinthians vai disparar, mas eu acho que vai acontecer muita coisa ainda na competição e as outras grandes equipes vão estar brigando pelo título. Bom, deixa eu botar no ar então o noticiário do Flamengo para a gente dar uma atualizada e a gente ter aí a análise aqui do Roberto e do Nélio que nos visita hoje. Olá, Paulo. O Flamengo segue se preparando para o duelo decisivo contra o Santos pela Copa do Brasil. O rubro-negro vai a Vila Belmiro com desfalques. Diego Alves, Giovani, Everton Ribeiro e Rodolfo, contratados recentemente, não puderam ser inscritos na competição e ficam de fora do confronto. O goleiro Diego Alves ainda não estreou pelo Fla e o zagueiro Rodolfo está lesionado. Logo, não poderia entrar em campo. Já Giovani, titular na última partida, deve dar lugar a Everton, que não jogou por conta de uma gripe.
Já Everton Ribeiro, que mal chegou e já é titularíssimo da equipe, será substituído por Berrio. O atacante colombiano falou com a imprensa sobre sua importância para este jogo e para a sequência da competição. Cada um dos meus companheiros está preparado. Cada um dos meus companheiros está preparado para jogar. Se não joga o Berrio, pode jogar o Vinícius Júnior, Gabriel ou Thiago Santos, que está se recuperando. Treinamos todos para jogar bem. Se tem essa possibilidade, se o professor determinar que eu comece de titular, vou demonstrar a lealdade como mostrei na outra partida. E toda vez que o time necessita de mim, porque foi para isso que me trouxeram para cá, para suar a camisa em todos os jogos. Se o professor precisar, vou estar 110% para dar tudo de mim. Porque para isso me trajeron acá. E o jogo de quarta-feira reserva um confronto interessante. Diego volta à Vila Belmiro pela primeira vez, 13 anos após deixar o Santos. O meia foi revelado no Peixe em 2002 e junto com o Robinho fez uma dupla de sucesso na Baixada Santista. Sua última partida pelo Alvinegro Praiano foi em junho de 2004, quando se transferiu ao Porto de Portugal. Mas o camisa 35 da Gávea não tem tempo para pensar na história que fez pelo clube paulista. O jogador foi poupado no fim de semana para estar 100% contra o Santos e espera repetir fora de casa a atuação que teve no duelo entre as duas equipes no ano passado no Maracanã, quando fez um dos gols da vitória por 2-0. O Flamengo, que chega na Vila com uma boa vantagem após vencer por 2-0 a equipe do Santos na Ilha do Urubu, e pode até perder por um gol de diferença que irá se classificar. Se fizer pelo menos um, o rubro-negro pode perder por até 2 gols de diferença para passar de fase e seguir brigando pelo título da Copa do Brasil. É uma grande vantagem, né, Roberto? Nanelli, pô, 2-0 fez aqui. Né? Mas o Flamengo vai perder. Mas é mata-mata. É um mata-mata. O Berrio está aí cheio de vontade. Nos últimos 2 jogos ele foi até muito bem. Mas a ausência do Everton Ribeiro, que é um jogador que já está adaptado, vem jogando e tem feito boas atuações, mas volta o Diego. Então o Flamengo vai dentro daquilo que se espera de uma equipe que tem uma vantagem e que pode administrar bem isso. Então tem tudo para ser um grande jogo, porque o Santos com certeza vai tentar sair para fazer essa diferença, principalmente no início do jogo. E os números do Brasileiro mostram, né, que o Santos é uma equipe forte, né? São belíssimos jogadores também, né? Uma equipe muito forte, tem uma vantagem, né? A vantagem, eu acho que durante os 90 minutos, só no final mesmo que a gente consegue praticamente administrar uma vantagem. O Flamengo fez um bom resultado aqui, tem tudo para chegar lá, ter uma boa equipe, ter a volta, né, do Diego, que é uma peça importantíssima dentro do esquema do Flamengo. Tem tudo para chegar lá e fazer, até conseguir um grande resultado. E a grande vantagem é ter o Levi lá, que lê jornal de cabeça para baixo, né? Então, a qualquer momento o Flamengo pode tomar. Agora, que fique a lição da Libertadores. O Flamengo tinha vantagem e quando ia jogar fora, botava até a sogra na defesa para poder segurar, né? Tem a vantagem de 2-0, mas tem que jogar como o Flamengo. Não é jogar com a vantagem debaixo do braço. Você não acha não, Nélio? Porque jogava fora na Libertadores, jogava para não perder. Eu sou radicalmente contra isso, sabe? E perdeu todos os jogos fora, quando você jogava para não perder. Eu sou radicalmente contra isso, sabia, Roberto? Eu acho a grandeza do Vasco, que eu cobro muito aqui, a grandeza do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, tem que jogar igual o Vasco jogou contra o Atlético domingo, do seu tamanho. Entendeu? Não precisa porque tem a vantagem de 2-0, o Santos está bem no Campeonato Brasileiro, você vai botar os 2 gols debaixo do braço e vai ficar fechadinho ali com a sogra, até com a dentadura nova dentro do gol. Não, pô, tem que jogar pelo tamanho dele, não acha? Não, eu acho, e o Nélio jogou e viveu isso dentro do Flamengo. A cara do Flamengo, a característica da equipe do Flamengo é ser sempre uma equipe ofensiva, sempre buscar o resultado. É claro que tem uma vantagem, vai jogar atrás, não acredito que deva atuar jogando muito recuado. Acho que a característica do Flamengo, isso foi comentado por ex-jogadores, que o Flamengo tem que ter mais atitude, tem que buscar o resultado. Então, eu acho que se o Flamengo fizer isso dentro desse jogo, ele pode sair com um resultado positivo, porque a diferença, Edilson, são 2 gols. Um gol no primeiro tempo, isso vai gerar um desconforto para o segundo tempo. E aí você entra nesse histórico que os resultados fora de casa, jogando atrás, o time teve dificuldade. Então, acho que o Zé Ricardo tem a obrigação e acho que os jogadores vão buscar isso para fazer uma boa partida e não ficar sofrendo ou tendo o sufoco da equipe do Santos, que é uma boa equipe, e com isso
tentar a classificação. É um jogo bastante difícil, mas é uma vantagem considerável. Agora, você troca o ataque, né, pela direita. Você sai o Everton Ribeiro e mantém o Berrio. Mas se fizer um gol também, né, que eu estou falando, né? Você tem que arriscar. É verdade. Você faz um gol, o Santos tem que fazer 4, porque o gol fora de casa vale, né? Então, você não pode ficar ali igual uma tartaruga todo engolido, né? Sim, eu acho que foi o que o Roberto falou, né? As características do time do Flamengo é jogar para frente, né? E eu acho que os últimos resultados, principalmente na Libertadores, que tomou aquele gol no finalzinho, eu acho que isso já deve ter, o Zé Ricardo já deve ter conversado, com certeza já conversou com a equipe toda, eu acho que os jogadores, acredito que já estão todos conscientes. E o Flamengo só é forte jogando para frente, né? Lógico, tem uma vantagem, mas eu acho que essa vantagem ela tem que ser administrada no final do jogo, né? Quando estiver terminando, aí sim os jogadores conscientes que tem 2 gols de vantagem. Então, o Flamengo jogando para frente, ele é forte. É isso. Porque se ficar atrás esperando e para tentar sair no contra-ataque, tem que administrar isso. Mas, como ele colocou, quando você tem uma vantagem, se você inicia a partida assim, você dá moral à equipe adversária. Você tem que usar desse artifício lá nos 15 do segundo tempo, 20 e tal, aí você começa a administrar, se você tem e continua com essa vantagem. Então, é claro, para todas as equipes, não o Flamengo, todas as equipes que foram para campo buscando, desde o início, conquistar o resultado com a vantagem que conseguiram durante o primeiro jogo, todos eles tiveram dificuldade e o Flamengo também teve, já tem um histórico com relação a isso. Então, o que eu vejo é uma grande equipe, tem um grande grupo, então tem que se impor diante do Santos, buscando o resultado para não ser surpreendido, não tomar sufoco durante os 90 minutos. Agora, é um jogo bem atípico do Berrio, né? Porque o Santos vai ter que sair, não tem jeito. Por mais que o Flamengo queira também sair, o Santos vai ter que sair, porque já entra perdendo de 2-0. E essas bolas para o Berrio com a velocidade dele. Fez o gol, quer dizer, ontem foi colocado para dar entrevista, tá se dando moral para ele. Então é um jogo que tem o perfil dele, né, Nélio? Está um momento muito bom, né? Ele está num momento muito bom. Como eu falei, eu tive a oportunidade lá do último jogo. Fez o gol, né? Fez o primeiro gol. É um jogador forte, um jogador de força, um jogador que, principalmente, já conversei com alguns jogadores do elenco, é um jogador que precisa de espaço pela velocidade, pela força, e eu acho que ele vai ser uma peça fundamental aí nesse jogo, diante do Santos. Como é que você vê essas cobranças em cima do Zé Ricardo? Tem os dois lados, né? Até porque o Zé Ricardo é um treinador da casa, né? E às vezes, em alguns momentos, o time, a parte tática que ele coloca não está sendo tão efetiva. Isso é normal, não só ele, mas eu acho que os outros treinadores que também passaram, o Carlinhos, enfim, jogadores que foram, treinadores que foram da casa, sofreram também com essa pressão. Ele tem que ter consciência, ele sabe que eu confio muito no trabalho dele, vem demonstrando um belíssimo trabalho, vem feito. Acho que tudo que o torcedor está esperando dele, a gente torce aí, porque é um treinador da casa, conhece bem o seu elenco, conhece os jogadores que tem para colocar e o Flamengo tem muito a crescer com ele. Ok, a notícia triste de hoje, né, foi por conta do Ederson, que foi diagnosticado com um tumor e está afastado do clube. Coloca aí. Pessoal, o motivo da gente ter modificado o protocolo aqui é um motivo relevante, importante, até certo ponto delicado, e aí nós vamos passar aí para cada um dos integrantes aqui da mesa poder falar um pouquinho da situação do Ederson. Na última quinta-feira, no fim do dia, a gente recebeu uma notificação da BCD sobre um resultado analítico adverso no exame antidoping que o Ederson realizou com o aumento de uma substância, o HCG. E como a gente tem aqui um controle bem rígido com todos os nossos atletas em relação ao doping, inclusive realizamos anualmente, através da Comissão Brasileira de Doping da CBF, enfim, palestras, orientações
orientando todos eles e conversando com o atleta, que a gente tem extrema confiança nele, que nos confessou que não tinha usado nada, mesmo acidentalmente, que era um medo nosso. Em função disso, por ser uma substância quantitativa e não qualitativa no doping, o que significa? Que até certa dose ela é considerada normal e acima de certa dose é considerado doping. Então, uma substância endógena que teu próprio organismo produz e até certa dose ela é aceitável, a gente suspeitou que pudesse, por todo o histórico do atleta, conosco, não só conosco, como na carreira, por toda confiança que a gente tem nele no trabalho aqui no Flamengo, que isso poderia ser alguma patologia que pudesse estar causando isso, que foi uma surpresa para nós. E nós fomos investigar isso aí para entender o porquê desse aumento e desse resultado analítico adverso, e a gente descobriu que o atleta tinha um tumor no testículo, que é um tumor mais comum no homem nessa faixa de idade dele, de 30 a 35 anos, com prognóstico muito bom. Ele vai passar pela cirurgia, pelo tratamento. Alguns atletas aí já tiveram esse tipo de lesão, como o Abdal, como o Lance Armstrong, o Nenê do basquete, Kobe Bryant, se eu não me engano, o Magrão, enfim, entre outros. Todos trataram, todos eles voltaram às suas práticas das atividades físicas. Então a gente tem a certeza que o tratamento vai ser de sucesso, a incidência de bons resultados é em torno de 99%, ou seja, então a gente sabe que vai ter um resultado muito bom, ele vai ter que se afastar um pouco, infelizmente, mas em breve vai estar de volta aqui conosco, treinando e ajudando o Flamengo, como sempre teve aí à disposição de todos. Nesses momentos assim, é até difícil, né, você ter palavras. É uma notícia que me impactou muito, claro. Porém, agora, sabendo de tudo, né, exatamente como o doutor explicou, eu, claro, tô triste por essa notícia, inevitável. Porém, também estou muito tranquilo, estou muito ciente, né, do que dos dias que virão pela frente. Sei que vai ser só mais uma batalha em minha vida, já venci algumas. Então estou com um pensamento muito positivo, com muita força. Só tenho a agradecer muito, né, o apoio que eu tenho tido aqui do clube, de todo mundo, da direção, do presidente, do doutor, do Rodrigo. E tenho certeza que vou vencer mais essa batalha e seguir firme, voltar o quanto antes para continuar fazendo o que eu mais gosto, que é jogar futebol. A gente fica triste, né, Nélio? Primeiro, o ser humano, né, Roberto? E segundo, tecnicamente, ele é um baita de um jogador, né? Você vê que quando tem forças, né, quando está em perfeitas condições, que infelizmente foi uma coisa muito rara na toda a sua carreira, ele joga e joga muito bem. Agora, poxa, a gente fica aqui, né, triste porque todo mês ele tem um problema. Quer dizer, então o ser humano e o próprio atleta, a gente fica triste em ver uma situação dessa, não é, Roberto? Né? É verdade. É uma situação que realmente te vê ali, o Rodrigo, o médico e o próprio jogador, mas acho que o importante nesse momento é ele, né, levantar a cabeça. Tem que se fazer a cirurgia, recuperar e, quem sabe, com isso, ele possa ter uma vida saudável como jogador de futebol, sem problemas, e voltar a jogar e fazer aquilo que ele falou, aquilo que ele gosta. É raro, né? Mas nós estamos aí para isso, né? As coisas, quando eu digo para ir, a coisa acontece e você tem que estar forte. Acho que, principalmente nesse momento, a direção do Flamengo está dando o apoio ao jogador e com certeza ele vai fazer o que tem que ser feito, a cirurgia, recuperar e voltar a fazer o que ele gosta, jogar futebol e até voltar a apresentar o futebol que antes fazia, que infelizmente pode ter, não sei se isso tem alguma coisa ligada, né, esses problemas das contusões, essas coisas que vinham acontecendo com ele. Então vamos torcer para ele se recuperar o mais rápido possível. E aí, Nélio? Verdade, né? Acho que nesse momento aí a gente tem que torcer, né, pela recuperação dele mais rápida, como o próprio Roberto também frisou. A gente não sabe se até as contusões
que ele vem sofrendo, é um belíssimo jogador, mas ainda não conseguiu, né? No Flamengo, repeti aí umas boas atuações que ele, em alguns jogos, ele conseguiu fazer. A gente, nesse momento, tem que rezar aí, e ele, principalmente, sabe o que aconteceu aí, junto com os médicos altamente competentes aí do Flamengo, se recupere mais rápido aí, possa voltar aos gramados e jogar o seu melhor futebol. Agora, a gente lamenta, né, profundamente, né, por exemplo, o Flamengo perde mais um jogador e... Eu fico só preocupado com uma questão que eu tenho falado aqui com os mais próximos, porque todos os contratos que o Flamengo tem feito com jogadores, todos, 4, 5 anos, prazo, no mínimo 4 anos. A atual gestão vence o mandato no ano que vem. O próximo gestor que vier, ele vai... Não tem jeito, o orçamento do futebol já está com esse grupo todo aí. Então o Ederson, por exemplo, tem contrato de quanto tempo com o Flamengo mais? Então vai para o departamento médico, cirurgia, esse ano não volta mais, o ano que vem não sei como é que vai ser. Troca de presidente, troca de gestão do futebol, troca de todo mundo, mas os contratos estão em vigor. Então você tem uma gestão que capta muito dinheiro, que torna essa gestão eficiente, modelo para o Brasil inteiro, mas ao mesmo tempo você começa a engessar o próximo gestor do futebol do Flamengo, porque os contratos estão aí, querendo ou não querendo, você tem que aguentar o time inteiro, por força de contrato. Às vezes que você faz contrato da Prev Caralto. Então fala um pouquinho sobre esse assunto, Roberto. Qual deles? Dessa questão dos contratos, da folha salarial. Edilson, mas isso aí mais ou menos o quê? 10 milhões de folha, né? Mais ou menos aí. Pode ser um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Chegou a passar o Palmeiras agora, por conta dessas últimas contratações. E o próximo presidente tem essa folha pela frente aí, entendeu? Mas o Flamengo sempre teve uma folha dentro dos clubes brasileiros, uma das maiores folhas, né? Porque também... Só um minutinho. Você que não vai do interior agora, pode ir para o Edilson Silva na rede, no Facebook, e continuar assistindo o programa até as 2 da tarde. Coloca aí. Vamos lá, rede é contigo mesmo. O que eu acho que com relação a tudo isso do Flamengo, você tem no Flamengo, no Vasco, todas as equipes, você está numa administração, e aí você tem, quer ou não, você quer fazer um contrato de 1 ano com o jogador hoje não aceita mais isso. É claro que o clube tem que trabalhar melhor essa situação junto com o empresário do jogador, mas é uma coisa que é comum. Você está numa administração e aí você tem que ou manter esse jogador, caso ele venha ser importante para o time, ou ter que sentar de novo e renegociar ou uma saída, porque você tem que cumprir esse contrato. O ideal seria, no máximo, 2 anos, ou até mesmo no período da gestão de quem esteja administrando. O Ederson, no caso, não vai ter, estou dizendo, essa questão não vai ter problema, porque ele é um jogador que já está há muito tempo, né? Então, o dele termina 31 de dezembro. O Flamengo não vai virar 1 ano, a não ser que queira fazer um novo contrato com ele, até por tudo isso que ele começa a passar também, mais uma vez, dentro do clube. Aí é uma questão de caridade, né? Caridade. E até mesmo, Edilson, com relação à relação que o jogador passa a ter com a instituição. Né? O clube tem que entender uma situação, mas o jogador também tem que ter, pelo bom senso, e buscar também esse equilíbrio, porque o clube precisa de recursos e tem que, quando faz uma contratação e traz um jogador, como no caso dele, é para ele jogar, não jogou. Então, tem que se buscar um equilíbrio, que muitas das vezes, ou em algumas vezes também, o jogador deixa isso de lado. Ele tem um contrato, ele quer receber aquele período do contrato, mas numa situação como essa, é um caso excepcional. Bom, chegou a hora e a vez do Vasco da Gama. Deixa eu chamar aqui a